Boa noite. Ô, amiga, que tá saudade. Vamos É, eu tirar também tava. tudo. Podemos parar, não. É, Que bom, feliz que estejamos. Aí o povo já está junto de novo. Isso é muito sim. bom. Vai ser naquele mesmo estilo daquela série anterior, com o Tenzinho É, falando e depois editando isso, com ele? Ai, que isso. maravilha. Muito Essa bom. é a tradução da série, né? Exatamente, bom. Aquela anterior foi espetacular. Eu repeti várias vezes. Olá, Emily. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Voltou então. Voltei. Que bom. É, deixa eu falar um pouquinho aqui como vai ser. Então, essa série que a gente vai começar, né? Tu vai ser toda terça-feira, né? Nesse horário. E vai ser sobre as cinco sabedorias. Daí vai ter o Rinpoche, né? O Tenzin Wangyal Rinpoche vai dar os ensinamentos e eu traduzo simultâneo. Então eu coloco a tela com ele falando, mas vocês não escutam a voz dele e eu vou traduzindo, né? E a gente vai começar hoje com a primeira série, que é a sabedoria da vacuidade. Então, bem-vindo a todos e todas. Eu imagino que todo mundo já conhece o Ligmincha, né? Mas é que a gente que tem como professor o Tenzin Wangyal Rinpoche. Então a gente sempre escuta as séries dele aqui, né? Se alguém quiser também saber mais, depois pode perguntar no chat. E a gente sempre vai começar com uma prece, que é a prece de Guru Yoga, que conecta a gente com a linhagem, né? Com essa linhagem que ele segue. Um pouquinho. Tô che- Então, quem souber a prece de Guru Yoga pode fazer junto. E quem não souber, apenas escuta, repousa, né? Dewa Che Putra Vincenza Lama E Sensu Emparimbo Che Che Pardingilo. A coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda.
Então, boa noite para quem está entrando agora. A gente já vai começar a tradução do vídeo. Hum. A gente vai começar com a tradução desse vídeo, que é a sabedoria da vacuidade. Ele é o primeiro vídeo dos ensinamentos das cinco sabedorias, né? Então, ok, bem-vindos. E uma das razões que a gente fez essa pausa, então vocês vão ter. Ele está falando de alguma série anterior, né? Aí vocês vão ter os vídeos gravados de cura da dor, e agora começa o ciclo das cinco sabedorias. Então, muito bem-vindos novamente. E muitos de vocês podem dar o feedback nessa sessão, ou da sessão anterior, de trabalhar com a sua dor. Em termos de entendimento, seria o entender os princípios dos ensinamentos, entender a prática, a experiência da prática e também o apoio, se isso está sendo um apoio. Então, das partes mais importantes do bem-estar e longevidade é as conexões sociais. Então, boas conexões sociais, né? Então, a gente está conectada, assim, uns com os outros agora, nesse cyberespaço. Seria uma uma cyber sanga. E essa seria a forma mais pura de conexão social. Essa conexão social vai trazer mais bem-estar, mais saúde. E também tem muitos estudos trazendo que essas conexões sociais, elas trazem muito benefício para as pessoas. Mesmo as notícias sociais, as notícias na internet, às vezes a gente tem que procurar por é, boas referências, boas conexões. E é muito importante a gente se comparar, não numa forma de comparação, tipo, com pessoas que têm mais, ou isso não é ou mais, isso não é uma boa comparação, né? Então, aqui é uma boa oportunidade para ter fazer conexões sociais e para compartilhar suas experiências aqui. Então, a gente vai começar. Cinco sabedorias, o que seria? Então, primeiro, a ideia, uma ideia bem simples de sabedoria seria a autorrealização. Saber quem você é. Autoconsciência. Rang Yeshe, em tibetano, Ranjung Yeshe.
seria a sabedoria autossurgida, a sabedoria da autoconsciência. Com essa sabedoria, ou a sabedoria da autoconsciência, tem cinco características, ou 5 sabedorias. Então, o conhecimento das 5 sabedorias estão em todas as escolas budistas. Eu estive conversando com os meus amigos de outras escolas, da Gelupa, da Nyingma, do Kagyu, da Sakya, e para todas as escolas que eu já conversei, e os meus amigos professores, eles compartilham informações sobre os ensinamentos de 5 sabedorias. E claramente esse conhecimento é muito profundo e está em todas as escolas. Então, aqui eu gostaria de ler uma linha em tibetano e dizer algumas linhas sobre ela. O fundador do Bon, Tompa Chera, Rinpoche, tem 3 versões, a versão curta, a versão média e a versão longa. Uma é chamada Longdu Zenmi, não sei, em tibetano ele falou, né? Então, nossa biografia, que também contém esses ensinamentos, ele diz, ele está lendo em tibetano agora. Ele está lendo em tibetano esses ensinamentos. Então, basicamente, o que ele está dizendo são 5 venenos: a ignorância, o apego, a raiva, o ciúme e o orgulho. Esses são 5 venenos. Então, há 5 venenos, 5 emoções negativas. E essas 5 emoções negativas, elas são causas de tudo que existe no samsara, todos os sofrimentos. E antes a gente estava falando sobre a nossa dor. Cada doença, que você experiencia no seu corpo é causada pela ignorância. Então, às vezes é um pouco engraçado, né? Então, tem uma história pessoal que eu tenho um problema de dor no meu ombro. Então, 5 anos atrás, eu tive um acidente. Eu desloquei meu ombro. Pode ter relação com isso. E eu estava pensando, ok, o que esse ombro deslocado tem a ver com a minha ignorância ou com o meu ego? Eu estava fazendo essa pergunta para mim mesma. Claramente eu percebi que naquele momento, quando eu caí, eu estava muito empolgado andando de bicicleta e eu perdi por um momento a consciência. Então eu caí. Então claramente eu percebi, ok, naquele momento que eu estava que eu, que eu estava dirigindo a bicicleta e alguma coisa surgiu, como algum orgulho, então eu caí. E eu posso ver algumas situações como essa, ligadas a emoções e à ignorância. Então, todo o samsara, os 5 reinos do samsara,
E os 5 venenos estão conectados com os 5 venenos. Então, a gente precisa ultrapassar esses 5 venenos. A criação, elas criam conflito e dor e doença. Então, a sabedoria é para curar essas doenças do samsara. Então, basicamente, é isso que esses ensinamentos estão dizendo, e que é muito verdadeiro. E todas as escolas estão dizendo a mesma coisa. Então, vamos pensar, vamos olhar um pouco. Eu sempre prefiro olhar num lado bem pessoal, em vez de um lado intelectual, ou filosófico, ou do doutrinário. Eu prefiro olhar de forma mais pessoal, você e eu. Então, eu gostaria que vocês percebessem, tenham uma percepção de dor de vocês, que seria a manifestação da nossa ignorância, nossa percepção de eu. Então, se você olhar na sua vida nesse momento, você pode perceber que você está passando por algum desafio, algum alguma emoção forte, algum desconforto, ou alguma coisa que você está forçando, tipo, por exemplo, você não está dormindo bem, ou, ou que está interferindo na sua dinâmica de vida, assim. Ou você está ignorando alguma coisa, mas eu gostaria que vocês olhassem mais pessoalmente para a vida de vocês. Uma dor, uma percepção de dor, uma identificação. Por exemplo, eu me identifico muito como pai, demais como pai ou como mãe. Eu me identifico muito como sendo um professor. Seja o que for que você se identifica muito, você se identifica demais. Quando eu digo demais, quando é muito ou demais, existe um conflito ou uma dor. Então, se tem um conflito e uma dor, é porque tem uma identidade muito forte relacionado com aquilo. Seja no profissional, ou no alguma relação familiar, seja o que for. Mas ainda você não precisa se identificar tanto para funcionar, para desenvolver aquilo. Normalmente, se você se identifica menos, funciona melhor aquela identidade. Você serve melhor. Você serve os outros melhor, se você não se identifica tanto. Então, se identificar demais é ignorância e o oposto disso seria a sabedoria. Então, uma parte relacionada à relação com a sabedoria, primeiro eu gostaria que todo mundo olhasse na sua vida. Então, esse é um texto do Shan Nyanyu Nengyu, um ciclo Dzogchen do Bo, e ele diz, ele tá lendo em tibetano. Significa que a natureza da nossa mente não é inerentemente existente. Não há substância, ela não é substancial. Não há nada inerentemente ali. Há uma interdependência. Então, basicamente, está dizendo, não é apenas sua mente. O que significa
a sua percepção de dor, que é o mais importante aqui, é um produto da sua mente. Então, a percepção de dor é ilusória. Ela não está realmente ali. Ela não foi criada de forma. Você é capaz de mesmo criar uma dor emocional, uma dor física. Então, refletindo, por exemplo, na neurociência, tem um indiano que fez um trabalho de neurociência. Eu não escutei, não consegui reconhecer que nome que é. Ele fez uma pesquisa com um espelho. Então, basicamente, você tem uma mão no espelho e você coloca uma mão no outro lado. Então, quando você move a sua mão à esquerda, você vê no espelho que o seu outro membro está se movendo. E você não tem outro membro. Seria um membro ilusório ali. Então, se você consegue ver isso muito claramente, com consciência, isso dissolve a sua dor. Então, basicamente, como que a sua dor pode desaparecer? Como como um membro invisível, né? É que o aspecto ilusório dele está no espelho. Então, você, pela ajuda da mão que você tem. Então, isso realmente muda no cérebro. E você é capaz de remover a dor física. Da mesma forma, acontece com a percepção da identidade de dor. Então, a percepção da identidade de dor, quando a gente pensa em sabedoria, então a sabedoria é a autorrealização, sabendo verdadeiramente quem você é. E a ignorância é a projeção de um eu que você pensa que é, mas que você não é. Então, toda dor é produto dessas 5 emoções negativas que têm raiz na ignorância ou no ego, ou que eu chamo de percepção da identidade de dor. Então, quando você for capaz de estar consciência, então a sabedoria da vacuidade, basicamente, é realizar a percepção da identidade de dor ou do ego, que seria um produto da dor, mas não está exatamente ali. Então, isso pode ser clareado. Claro que está ali, você está percebendo, você criou aquilo, mas se você foi capaz de criar, você também é capaz de desconstruir ou dissolver ou liberar, porque basicamente é uma manifestação da mesma fonte, é uma criação dessa percepção da identidade de dor. Então, a realização disso é capaz de clarear essas dores. Então, a gente falou
nas sessões anteriores, a gente trabalhou com a dor. A gente trabalhou com essa ideia, então, que a mente inerentemente é inexistente. Então, a percepção da identidade dor, ela é inerentemente inexistente. E perceber que ela, realizar que ela não está ali, é chamado de sabedoria da vacuidade. Então, vamos tentar deixar de uma forma mais simples agora. Eu estou tentando não complicar muito, mas às vezes é um pouco desafiante fazer isso. Então, o que seria a sabedoria da vacuidade? Em tibetano, ele falou o nome ali, na tradição Bon, a gente chama de Tongpa Adishe, na tradição budista é um outro nome em tibetano ali, que ele falou. Ou chama de Dharmadatta. Mas basicamente é a mesma coisa. O que significaria isso? É a realização da verdade, do seu verdadeiro eu. Realização do eu, ou autorrealização. Então, esse eu que você projetou, que não é você, que foi criado e que cria todas as imagens de você, todas as histórias de você, todo o mundo de você, ou todas as dores, todas as confusões, as guerras. Então, a identidade de dor produz tudo isso. Nesse processo de reconhecimento, quando alguém realiza isso, esses produtos, eles simplesmente é uma desconexão com a nossa verdadeira fonte, a nossa verdadeira essência. Então, olhando para essa dor, para quando você desconecta, quando você não está consciente, quando você não observa, quando você apenas suprime essa desconexão, ela continua a produzir o samsara, o conflito. Quando alguém reconhece essa desconexão, traz consciência para isso e reconecta a fonte dessa consciência, você é capaz de curar a dor física ou a dor emocional, ou mesmo um conflito, ou mesmo uma doença. Então, a consciência tem um poder de clarear isso, porque a consciência ela tá clareando o produtor daquela doença ou daquele conflito. Então, por exemplo, se você quer se livrar de algum vício, então muitas vezes você pode simplesmente evitar cigarros, por exemplo. Se você é um fumante, você pode tentar evitar fumar. Então, no processo que você tenta evitar, você pode fazer isso. Mas é fácil você evitar o cigarro. Mas é mais difícil você evitar o fumante. Se liberar do fumante. Então, é fácil você controlar a sua raiva, mas é mais difícil você controlar aquele que sente, né? Ou que diz coisas, é mais fácil controlar a pessoa que diz coisas negativas, mas aquele que sente aquilo é mais difícil. Ou, por exemplo, imagens negativas, pensamentos negativos.
É mais fácil você tentar se liberar daquelas imagens do que você se liberar daquela pessoa que cria sempre imagens negativas, né? Ou a pessoa como um sujeito, ou a mente. Então, a realização dessa mente é que essa sabedoria é que ela realmente, essa pessoa não está realmente ali. Ela não está realmente ali. E a gente é capaz de ver que ela realmente não está ali. Ela é vazia. A identidade de dor, ela não é você. Ela não está ali. Quando você for capaz de ver isso, alguma coisa muito profunda acontece. É como um senso profundo de liberdade, de liberação, de soltar, de clarear, de espaço, dharma dato. Ou simplesmente a gente pode chamar de espaço sagrado ou espaço sagrado interno. Você sente esse profundo senso de espaço. E por um momento, apenas por um momento, essa identidade de dor, a percepção do eu, ela tira uma pausa, um espaço. Ela é clareada por um momento. E você sente que essa claridade, você se sente livre. Livres, livres dessa dor, dessa identidade de dor. Você não está agarrado à dor, você não está alimentando essa dor, você não está alimentando o conflito, que é apenas, aquilo é apenas produto do eu ou da sua mente. Por um momento, você tem essa experiência de mente espaçosa, ou de vacuidade da mente, ou de dharma dato da mente. Ou espaço Choin, o espaço dos fenômenos, o espaço da percepção de dor. Então, quando você sente, quando você está consciente, quando você reconhece essa espaçosidade da sua mente, essa vacuidade da mente, a, a percepção da identidade de dor, você pode ter alguns lapsos de experiência da sabedoria e da vacuidade. Claro, isso é uma discussão um pouco filosófica, eu não gostaria de entrar nisso. Então, nas diferentes escolas, os sistemas, no Sutra, pessoas ordinárias elas não teriam acesso a esse Dharmadhatu, a sabedoria da vacuidade.
Então, uma pessoa ordinária não seria capaz de ter experiência da sabedoria da vacuidade. De acordo com o ensinamento Dzogchen, as pessoas ordinárias, elas podem ter acesso a essas cinco sabedorias. Ou muito parecido, muito perto dessas cinco sabedorias. Muito parecido. Que e isso pode ter um impacto de transformação considerável na nossa vida. Uma transformação da percepção do eu e da identidade. As pessoas podem ter essa percepção e sentir essa diferença, essas transformações, essas mudanças. Então, tem algumas informações que vieram nos chats, eu vou postar, ele disse que vai postar na página do Facebook. Então, nesse vídeo que a gente está fazendo, realmente não tem muita informação. Não tem muita informação na parte teórica, assim, intelectual, ele está falando. Não é o objetivo desse vídeo. Eu não gostaria de hoje entrar em informações muito intelectuais. A gente apenas está entrando numa informação mais básica, que eu acho que que é importante para ter para ter alguma experiência sobre esse ensinamento. Então, esses ensinamentos, o mais importante é ter algum tipo de experiência. Significa que para você, ou para mim, ou para nós nesse momento na nossa vida, como isso pode nos ajudar a melhorar a nossa dor, como pode ajudar a curar, se não for capaz de curar a minha dor, mas como eu posso lidar melhor com ela, ou mesmo nos momentos da morte, como que eu posso ter essa experiência, fazer com que essa experiência se torne melhor, né? Nesse aspecto de consciência. Então, um senso um pouco mais de entendimento sobre isso. Então, acho que é isso por hoje. Então, como vocês estão? Como estão todos? Como que estão todos vocês e como que foi a meditação anterior? Então, como que está sendo essa sessão da sabedoria e da vacuidade? Então, se você quiser, você pode pensar o que você entendeu, o que seria a sabedoria da vacuidade.
Então, no Facebook, né? Todo mundo pode comentar ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem comentar, seria maravilhoso. Então, se você está tentando linkar a dor física, a dor emocional, a essa sabedoria específica, essa sabedoria que a gente comentou, a consciência, a consciência de que a mente não está inerentemente ali. A percepção da identidade de dor não está inerentemente ali. Não, não é ali. A gente está criando ela. Então, a sabedoria da vacuidade é realizar Dharma Dhatu, realizar esse espaço ilimitado que, que está ausente ou livre da percepção da identidade dor, que está livre dessa identidade dor que produz a dor, que produz as cinco emoções e os conflitos. E se você não está consciente desse espaço sagrado, ou pelo menos através da dor, ou através dessas condições, você é capaz de reconhecer ou reconectar novamente com a fonte. É isso que a gente está tentando explicar, fazer. Então, eu espero que essa prática de curar a dor com a meditação e esses ensinamentos da sabedoria e da vacuidade, eu espero que você consiga fazer uma conexão entre esses dois. E eu gostaria de saber que tipo de conexão que vocês estão fazendo. Vocês não precisam comentar hoje, vocês podem comentar depois. Então, como que você faz essa conexão e como que você está lidando com a sua dor? Então, eu espero o feedback de todos vocês. Então, a gente vai continuar pelas próximas 5 semanas. Então, eu vejo vocês todos na próxima semana. Então, muito obrigada. Então, espero que essa prática esteja ajudando a vocês. Então, muito obrigada. Então, é isso por hoje. Eu acho que ele estava fazendo muitas séries de Facebook, ele vai linkando, né? Mas dá para fazer bastante conexão, né, com a outra que a gente estava fazendo, né? E o que vocês acharam? Gostaram? Eu fiz também muito, que ele fala muito que tipo de conexão você está fazendo, né? Aí eu, no primeiro momento, veio aquele livro dele, A Verdadeira Fonte de Cura,
que eu peguei de novo para rever. Peguei até ontem, se não me engano, desde o prefácio, introdução e tal. Mas uma conexão aqui entre algumas, mas que eu fiz nesse momento, por exemplo, o fato de eu ser uma idosa, né, que é uma identidade, né? É uma Uhum, identidade. Eu sou uma idosa de 73 anos. Aí tem uma série de condições, né, uhum, que formam essa identidade. E que pode constituir, em alguns momentos, motivo de dor. Então, passa a ser uma identidade de dor. Se eu estou trazendo meu raciocínio, depois qualquer coisa você, por favor, me esclareça. Porque ele sugeriu, foi fazer esse caminho bem, que ele falou, bem pessoal, né? Nada uhum, filosófico, bem pessoal. sim. Aí eu fiquei pensando assim, bom, quando o meu filho mais novo passa 15 dias, 20 dias sem ligar para mim, sem uma mensagem, sem nada, como se eu não existisse, aí essa identidade de dor de uma mãe idosa que mora numa outra cidade, uma de Pererê, que alguma coisa você já conhece, né, que você já me conhece. Aí, quer dizer, eu vou construindo, edificando de uma tal maneira que chega o corpo físico, quer dizer, chega a somatizar, como dizem Uhum, os alopatas da vida, chega a causar doença física. Ele falou isso, pelo menos assim eu uhum, entendi, né? sim. Aí ele falou no momento seguinte, de que, como o livro também fala, né, de que a gente pode dissolver isso. Então, como dissolver? Né? Que, na verdade, eu não sou uma senhora de 73 anos, idosa, que o filho mora não sei aonde. Eu não sou, eu não É, sou. Né? Então, mas se alguma coisa aí não está bem claro para mim, me ajude, por favor. é. É isso, né? É que assim, às vezes a gente racionaliza isso, né? A gente teria que ter voltado aí para aqueles ensinamentos de realmente ter experiência de não ser aquela identidade de Sim, dor. Daí a gente sim. pode fazer um link com até com esse lugar que ele fala da espaçosidade, né? O quietude, silêncio, espaço, essas três portas para a gente realmente experienciar essa liberação, né? Porque às vezes a gente pode racionalizar, né? A gente fala, pô, realmente eu não sou aquilo, mas por que que eu ainda experiencio, né? Então a Emily, gente eu acho que realmente esse ensinamento das sabedoras ele é mais profundo ainda, mas vai muito de encontro, sim, com o nosso curso passado, né? Porque nosso curso passado, o Rinpoche ele passou todos os nossos encontros era você não é sua dor, você não é sua Aham, dor, né? E só que não adianta, para mim, ao menos também, né, Cida? Eu tô ali assim com você. Assim, não adianta não. Eu acho que a primeira coisa ele diz, perceba a sua vida, né? Então a gente começa a ter essas percepções assim, né? Tipo, de não entrar tanto nessas armadilhas, assim, tipo, eu sou idosa, o marido isso, o filho aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí a gente vai entrando e o cabeção vai fazendo, né, assim, né, daí eu uhum, tô muito assim também, daí eu digo, hoje não sei, meu marido tava aí me incomodando, não sei o que, aí meu filho também estava em casa, hoje ele estava de folga, aí eu falei não falei que eu não era minha dor, assim, daí eu falei mas eu me amo. Sai todo assim. Vamos lá, mas aquelas coisas que quando começa, ainda mais hoje chovendo, tava todo mundo em casa aqui, aquela coisa assim. Aí eu digo, aí eu pensei nisso, eu não vou falar isso, né? Daí eu falei, podem falar, tudo bem. Eu me amo, pronto, uhum. e saí, e comecei a rir, sabe? Assim. Aí eu lembrei um monte de coisa, assim, né? Que a gente, às vezes, até ele fala nessa coisa do rir, e, e eu acho que aquilo, a gente vai percebendo, né, a nossa vida, né, porque Uhum. aquela coisa, né, estou iluminada, né, porque Mas é tem que ser interessante, iluminada né? por conta com essa identidade de dor, né, não, não vou estar, mas assim, dentro da minha vidinha, de um serzinho É. que aspira a iluminação, vamos indo, assim, daí o Rinpoche vai falando muito isso, né, tipo assim, você não é essa identidade de dor, vai percebendo as coisas, né, e vai, sei lá, eu vejo assim, meu passinho é de formiga, né, mas tudo bem, vamos ir.
É que através Mais uma vez, dela, a gente, obrigada, o que é Emily, para interessante trazer é que, obrigada por terem compartilhado. O que é interessante é que ele usa aquilo, né? Não tem uma coisa errada com a identidade de dor. Ela é um caminho para a gente acessar esse outro lugar, né? Então é como se um caminho de volta, através dali você consegue reconhecer, através da própria identidade de dor, você reconhece que você não é aquilo, né? Então, esse é um caminho Dzogchen, é uma forma de ensinamento que ele fala ali, é como o Dzogchen vê as cinco sabedorias, né? Porque se você for escutar ensinamentos das cinco sabedorias das outras tradições, talvez eles vão explicar de uma forma um pouquinho diferente. Pode ver que ele explicou bem de uma forma do ensinamento Dzogchen, né? Que é uma forma bem direta, né? De pegar a tua dor e já olhar. Então, achei bem interessante, assim. E E realmente, anima, porque disse que até as pessoas ordinárias pois é. podem alcançar, daquela animada, assim. Sim, isso é o mais importante, né? E muito bom que vocês já estão conseguindo olhar, porque eu acho que a prática é essa, a gente perceber, né? Aonde que está essa dor, assim. E, e porque a gente vai criando, né? Assim, através de um pensamento de eu sou aquilo, a gente vai criando realmente sensações físicas e densas, e daqui a pouco você está com uma dor ou uma sensação, né? De forte, assim, né? Eu também estava olhando para as minhas aqui, às vezes é uma identidade meu, eu tô cansada. Daí eu falei, mas por que que eu. Da onde essa identidade de dor do cansaço, né? Tipo, eu tô fazendo muita coisa. Será que eu tô fazendo mesmo? Ou será que da onde que a gente vai criando aquilo? Daí a gente vai agindo, né, daquela forma, e daqui a pouco o teu corpo realmente está reconhecendo, se reconhecendo como um corpo cansado, né? Um corpo de dor, assim. E a tua mente vai alimentando aquela identidade, né? Corpo, desculpa, o corpo, me veio aqui uma coisa do corpo, chega o corpo a acreditar nisso. Eu, É, é, a minha identidade, a identidade que eu construo, eu acredito tanto nela, eu a construo com tanta veemência, que o corpo passa a acreditar nela também. é, É como eu chamo de somatizar. Eu tô aqui experienciando, né? Ainda que eu troque com vocês através da razão, né? é, Mas o sentimento está passando aqui por mim, né? Está é, aqui, estou deixando que ele passe por mim nesse processo de cura, né? De cura mesmo, é uma medicina. é. Mas só da gente estar olhando isso já vem um lapso, assim, né? De liberação, né? Por mais que não seja total, a gente lembrando disso, né? Eu vejo como é poderoso escutar o Rinpoche, porque a gente escuta, 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 e daí na hora que a gente passa a semana, a gente falou, nossa, caí de novo, né? Tipo, tem que se lembrando de novo, até que aquilo fique internalizado, né? Que a gente vá vendo todas as identidades como vindo do mesmo lugar, né? A gente não precise mais olhar uma por uma, né? E, então, acho que esse grupo a gente pode servir para isso, assim, para a gente gerar esse compromisso de, durante a semana, a gente tentar pegar esse ensinamento, né, que foi da vacuidade agora, e a gente ir percebendo essas identidades e vendo o quanto que a gente consegue se lembrar e trazer um pouquinho para nossa vida, né? Daí aquilo vai ficando, vai se amplificando, né? E a gente vai internalizando, depois a gente pode compartilhar um pouquinho, né, de como que tá sendo. Só uma dúvida, ele falou algo dos povos originários, eu não entendi, na hora eu não entendi bem. Alguém lembra? Falou, os povos Ah, das- originários não, não reconhecem essa sabedoria. Eu não entendi, não reconhece. Teve alguma fala assim, que você traduziu,
Nossa, eu não lembro de povos originários. Eu acho que tinha a ver, eu acho que era alguma outra coisa, mas teria que voltar. O que eu Não, acho não que tem ele problema, estava, não. eu acho que ele estava falando sobre, ah, não, pessoas ordinárias, ele estava falando, Ah, né? pessoas, isso, pessoas originárias, Não pronto, seria isso aí. povos originários, são pessoas, Ah, entendi. é porque eles falam que quando não é dentro, fora dos Zotin, né? Eles falam que as pessoas ordinárias não são capazes de reconhecer a sabedoria da vacuidade, porque a maioria das pessoas não seriam capazes de acessar e entender o que era aquilo, dentro dos ensinamentos mais tradicionais, como nas outras escolas, Nyingma ou Dzogchen, né? Não Dzogchen, Nyingma ou Kagyu, sei lá, as escolas mais tradicionais. Ah, ele falou Ah, que entendi. foi. Tem três ensinamentos, que é o Sutra, Tantra e Dzogchen, né? Nos ensinamentos do Sutra, se diz que as pessoas ordinárias não seriam capazes de ter reconhecimento da sabedoria da vacuidade. E que seriam as pessoas comuns, né? Como a gente. Mas nos ensinamentos Dzogchen, ele diz que sim, que a gente é capaz de ter acesso a essa sabedoria, nem que seja num relance, assim, né? Num lapso. Então foi isso que ele quis dizer, com ordinários, não seria originários, né? Ah, massa. Originário, comuns, né? Comuns, são Comuns. pessoas comuns, né? Ordinárias, né? Que ele usou essa palavra. E isso é dito mesmo, que no Dzogchen seria para atingir a iluminação numa só vida. Então, seria que a gente não precisaria ficar várias vidas purificando o karma para conseguir ter acesso ao entendimento do reconhecimento do que é essa sabedoria, né? Então, ele já está dando um ensinamento direto, uma via rápida, né? Isso que é interessante, né? Apesar de a gente pensar, será que a gente está mesmo, né, preparado para estar recebendo esses ensinamentos ótimos, mas é muito interessante, porque eu percebo realmente que o Rinpoche ele vai bem direto, assim, né? Se você for ouvir ensinamentos sútricos, eles têm uma coisa um pouco mais estruturada, um pouco mais gradual, né? Interessante. Então seria isso. É como Então, outras escolas também, né? Que falam chama esse gradual de evolução, né? Coloca isso como uma metodologia, que também chama de reencarnar, né? Nessas filosofias, várias vezes para evoluir. E na tradição, nessa linhagem, não é? É direto, pode ser direto, tá? Aí as condições pode ser, são. Isso foi é, algo que logo no início, quando eu comecei a estudar essa linhagem, eu percebi isso assim muito claramente. É porque eu é, vim de uma outra escola há muitos anos atrás, né? Foi muito, muito, muito é. rico para mim, tem sido. Por isso que ele fala muito das três pilas, né? Que ele fala para reconhecer essa identidade de dor, você focar na espaciosidade, porque é meio que você vai fazendo um reconhecimento direto, né? Então acho que a gente pode ir treinando um pouquinho disso, assim, nem que. Claro, né? Se a gente não vai conseguindo, a gente vai escutando de novo, vai fazendo de novo até a gente ter algum nível de experiência, né? Então, gente, a gente vai fazer a dedicação. E daí cada terça Tá vai ser ótimo. uma sabedoria, assim. E daí eu recomendo que a gente vá durante a semana tentando reconhecer, né, essa identidade de dor e relacionar com a vacuidade ali. E daí a gente vai compartilhando depois aí um pouquinho. Tá ótimo. Sunda Sen Shena Dendu
Sum Sa He Kun Ja Sum Su He San Je Nyu Tru Chu. Toda virtude pura, realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Então, boa noite. Boa Boa noite. semana para vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa noite a tchau. todos. Tchau, tchau. Boa Boa noite. semana. Obrigada. Paz, minhas queridas. É.